E aí, trazer um pouco aqui, né, do que a gente acredita. Então vamos trazer um pouco sobre um relatório de tendências aí de marketing para 2025, tá? Aqui, bom de Go-to-Market Consulting tem uma boa parte do nosso trabalho envolve especificamente marketing, né? Embaixo disso tem produto, tem vendas, tem precificação, avaliação de mercado e tudo mais. Então, para onde a gente está olhando, tá? O que a gente tá entendendo, assim, que é tendência para 2025? Algumas tendências, eu sempre falo isso, é sempre um aviso importante, tá? Algumas tendências, quando a gente fala em tendências, elas são tendências já há muitos anos. Mas existe uma tendência dentro da tendência, ou seja, como essa tendência vai se consolidar no próximo ano, né? Então, isso é uma tendência. Então, a gente traz aqui nossa visão sobre a generativa, tá? Começa a olhar para o risco, tá? Para alguns riscos, porque a gente está brincando, está sendo muito divertido trabalhar com IA generativa, né? Só que daqui a pouco a gente vai lá e utiliza, por exemplo, IA para separar a trilha da música do áudio de uma música para usar só a trilha. Eu acabei de fazer isso com um sistema por um trabalho específico. Então a gente separa a trilha da voz e usa a trilha. Eu posso usar essa trilha para fins comerciais? De jeito nenhum, né? Porque essa trilha tem direitos autorais, não é porque eu separei uma coisa da outra que a trilha perdeu os direitos autorais, né? E muitas vezes a gente esquece disso. Então a gente tem aqui já N processos, por exemplo, de pessoas que viram que suas vozes foram clonadas. Porque hoje, se você usar um aplicativo como o Eleven Labs, custa $5 para clonar quantas vozes você quiser. Tem um limite lá, mas o limite é bem alto. Então, é possível, inclusive, clonar a própria voz para falar um outro idioma melhor. Então, eu já fiz isso. Já clonei a minha própria voz para gravar um áudio em inglês com a minha voz. E aproveitei e gravei o mesmo áudio em francês, alemão, italiano, espanhol. Enfim, fui testando todos os idiomas, né? Simplesmente vou lá, traduzo o texto e gravo eu mesmo falando um outro idioma. Então, se eu faço isso comigo, não tem problema. Agora, se eu faço isso com uma voz conhecida, é processo na certa, né? Então, tem toda uma questão de riscos, principalmente na questão de governança de direitos autorais, que a gente vai ver cada vez mais em pauta, né? Então, hoje você contrata uma agência, você tem que assinar lá que a responsabilização por violação de direitos autorais do que a agência produzir é dela e não seu, né? Bem importante esse ponto aí. Vamos lá para a segunda tendência aqui que a gente mapeou, que é a sustentabilidade, tá? Pô, sustentabilidade, acredito que é uma tendência que vem aí mais de 30 anos, mas agora a coisa começou a ficar meio séria, né? Porque a gente viu aí tudo que está acontecendo pelo mundo, né? Enchentes que nunca tinham acontecido antes, né? Eu sou um exemplo aqui, a enchente aqui em Porto Alegre chegou a 1 quadra da minha casa, né? Tive que me refugiar fora de Porto Alegre por questões de família, né? E isso é bastante incômodo. Então eu conto aí como não como afetado diretamente, mas como um impactado pelas questões climáticas, né? E aí o que acontece, né, com isso, assim? Por muito tempo as empresas elas disseram que era legal ser ESG, sustentável e tudo mais, né? Só que agora, de fato, as pessoas estão cobrando atitudes na prática. E a gente viveu isso no Rio Grande do Sul. Até eu acho que foi um caso assim que foi muito didático assim, em relação a essa responsabilização de fato das empresas. Aconteceu a maior enchente da história no Rio Grande do Sul e as pessoas começaram a cobrar as grandes empresas para ajudar a resgatar as pessoas, a dar abrigo, alimento. Então, as construtoras foram cobradas a liberar seus apartamentos vagos para abrigar as pessoas, por exemplo. As grandes redes de farmácia foram cobradas a liberar medicamentos e insumos para os desabrigados. As grandes redes de supermercado e varejo também foram cobradas a ajudar. E muitas delas ajudaram, e isso foi um sinal de solidariedade
muito grande. E até hoje a gente escuta histórias de pessoas dizendo assim, ó, porque aquela empresa de fato ajudou, a outra lá, que é o concorrente, não compro mais lá porque não ajudou. Então, as pessoas, elas, pelo menos aonde acontece a tragédia, elas sentem e cobram muito mais forte. Como isso vai se multiplicar em nível global, porque as alterações climáticas afetam de alguma forma todo mundo, cada vez mais as pessoas vão cobrar das marcas uma atuação real em cima da sustentabilidade. Mas não entra aí só o assunto da sustentabilidade, entra aí também outras questões de governança em relação à equidade de gênero, racial e tudo mais, porque de fato a gente não vive um problema só ambiental, a gente vive também uma questão social que vem impactando o mundo todo, e a gente precisa estar cada vez mais atento e educado em relação a isso, né? E as marcas precisam atuar de fato em relação a isso. Então, o ESG de verdade é a grande tendência aí para 2025. E aqui, acabei atropelando um pouco o assunto aqui, porque a gente separou em ambiental e social, né? Então, a inclusão ativa, né, representatividade em primeiro lugar, é uma tendência que cada vez mais se consolida, então as discussões elas vão se acentuar e, de fato, também as pessoas vão cobrar das marcas a representatividade do seu grupo por aquela marca, né? E aí o marketing e conteúdo vai ter que, de fato, e produto vai ter que se adequar. E aqui eu vou só até o número 4, tá? Porque depois as demais eu vou falar nas próximas lives. Então a quarta tendência aqui para o marketing 2025 fala sobre redes sociais, né? Reconquistando a atenção fragmentada. Então o que aconteceu com as redes sociais nos últimos anos, né? As redes sociais elas ficaram menos sociais, tá? Por quê? Porque os algoritmos foram ajustados para competir com o TikTok. E como é que é o algoritmo do TikTok? Ele não distribui o conteúdo só para o teu grupo de seguidores, ele distribui o conteúdo aleatoriamente. Aleatoriamente foi uma palavra muito errada nesse caso. Ele distribui o conteúdo pensado para aquele tipo de conteúdo que você vai gostar. Então não é aleatório, né? O algoritmo do TikTok, ele entende aquilo que cada usuário gosta de ver, relaciona um conteúdo com outro e mostra o conteúdo sem necessariamente aquele conteúdo ter sido produzido por um contato seu ou por alguém sequer próximo ou no teu país, né? Então, as demais redes sociais buscaram competir com isso, tá? Estou falando aí de Instagram, Face, YouTube, o próprio Twitter também. O Twitter, com exceção de que teve ali algumas modificações com interesses particulares do comprador, do dono atual, mas as outras redes, e principalmente Instagram e Facebook, que são as maiores, buscaram se adequar a esse novo modelo de algoritmo do TikTok. O que aconteceu? O algoritmo ele começou a se perder e as redes começaram a ficar menos sociais. O que aconteceu? As redes começaram a perder a relevância como rede social. Então, agora, inclusive, saiu uma notícia essa semana de que você vai poder resetar as suas preferências algorítmicas na Meta. Você vai poder dizer assim, quero refazer o meu algoritmo. Porque às vezes o que acontece é que o nosso algoritmo ele começa a nos desagradar. De fato, a gente começa a ficar assim, putz, o que eu fiz com o meu algoritmo? Andei vendo alguma coisa aqui que agora só me mostra vídeo de meme de gato. E eu não queria ver vídeo de meme de gato, eu quero ver mais coisas interessantes sobre negócios. Mas enfim, acontece, a gente simplesmente se distrai com algum conteúdo e o algoritmo entende assim, acho que o Fabiano vai gostar de ver memes de gato. E aí começa a me mostrar 3 minutos de memes de gatos. Enfim, as redes sociais estão voltando um pouco mais para esse momento, assim, tentando se reconectar com a audiência, né? Focando mais na qualidade do engajamento do que simplesmente nas métricas de visualizações, né? Então, aqui a gente no nosso post, tá? A gente sempre traz aqui uma dica de estratégia para marcas. Então, o link ali tá na descrição da live. E na semana que vem a gente volta a falar sobre essas tendências para 2025. A gente daí vai falar sobre outras tendências. A gente tem mais 6 para falar. Acredito que a gente vai levar 1 ou 2 lives para terminar aqui de falar sobre essas tendências para 2025. Então, acho que ficou
ficou uma live bem legal aqui, bem pontuada para a gente hoje pegar esse assunto de tendências e conseguir ter um norte para começar a pensar isso, começar a pensar o nosso negócio para o ano que vem, né? Busquei esse gancho do Warren Buffett, que está vendendo ativos, então isso é um sinal, ou seja, é importante ter dinheiro em caixa para investir naquilo que realmente vai ser algo que vai impulsionar o seu negócio no próximo ano. Então, se você hoje está fazendo algo que tem margem apertada, que não está dando dinheiro, que daqui a pouco é um legado que está ali na empresa só porque, enfim, foi ficando aquele legado, aquele produto, aquele mix de produtos, ou aquele negócio, ou aquele centro de receita, enfim, como você quiser chamar, ou como for na sua empresa, muitas vezes a gente tem legado que vai ficando e a gente tem dificuldade de se desapegar. Então a gente vê assim, ó, que o movimento é de transformação, ou seja, você vai ter que se desfazer talvez de algo que hoje que não tem mais futuro para investir em algo que de fato vai ter futuro na sua empresa. Então aqui a proposta do Friday's Growth é crescer juntos. Então a gente está aqui dando uma dica de como crescer em 2025, ou seja, grandes investidores estão vendendo ativos para botar o dinheiro em inovação, né? E você na sua empresa está fazendo o quê, né, em relação a isso? Então fica esse recado, porque eu acho muito importante a gente olhar para o ano que vem como um ano de grande transformação, porque a inteligência artificial mudou o jogo para todo mundo e você não pode ficar só olhando o seu concorrente crescer e deixar o cavalo passar encilhado, como a gente diz por aqui. Tá bem?